Boa tarde, Chico Zé, boa tarde aos ipuenses. Eu queria primeiro aqui parabenizar a todo o nosso grupo de oposição pela grande festa que foi, daquela confraternização. Até para mim foi uma grande surpresa da multidão, do absurdo, a multidão de gente mesmo que ali compareceram do nosso grupo de oposição para apoiar, para dizer sim ao grupo de oposição. São as pessoas que almejam, que têm uma esperança que a coisa mude e realmente venha a se concretizar futuramente agora em 2016. O grupo de oposição sendo vitorioso, disso eu não tenho a menor dúvida, porque a gente vê quando o povo quer daquela maneira. Nos surpreende a cada momento, cada movimento, por pequeno que a gente faça, mas a gente vê e vê também a satisfação do povo, vê também a direção que o povo quer dar futuramente em uma nova administração no município de Ipu. Sem exagero, né, Hilton Belém? Ali superou a expectativa e mais do que isso, a empolgação do povo. Sem dúvida, porque a multidão de gente que ali estava, não era só o grande número de pessoas, era também a alegria das pessoas estampada na cara de cada um em ver uma mudança, uma futura administração que vinha realmente desenvolver o município de Ipu. Isso era muito claro. E também ali estava o deputado Sérgio Aguiar, como sempre, fazendo parte dos eventos, como sempre, juntamente conosco, o deputado Sérgio Aguiar sempre ajudando esse grupo aqui, e ficou muito claro na palavra do deputado. E com relação às nossas reivindicações do grupo, eu como faço parte, e foi um dos compromissos juntamente com o deputado Sérgio Aguiar, era com relação à infraestrutura asfáltica da região do Engenho de Belém, porque nós sabemos que é um ponto turístico, que ali diariamente, agora diariamente, porque antigamente só era aos finais de semana, e agora não é mais só aos finais de semana, é a semana inteira tem gente no Engenho por conta da infraestrutura que melhorou, a infraestrutura de receber as pessoas, daquela de piscinas, chuveirões, comidas caseiras, todos que as pessoas vêm. Então, e é um dos poucos pontos que tem água no município do Ipu ainda, apesar de ter sido diminuído, mas aonde tem. E com aquela infraestrutura que ali, aquela região vem tendo, com o crescimento grande ali naquela região do turismo que alavanca todo esse crescimento, a gente vê o grande número de pessoas que ali vão e que seria necessário que a gente tivesse essa visão de se preocupar com uma coisa maior, o que é uma estrutura asfáltica que venha trazer essa condição, mais ainda porque vai desenvolver, não é só uma localidade do Engenho, é uma região como um todo. E nós tivemos essa visão e para isso nós fizemos um compromisso com o deputado Sérgio Aguiar de apoiar o deputado Sérgio Aguiar, apoiar o governador Camilo Santana, apoiar o deputado federal Domingos Neto, e com isso a comunidade iria ter o retorno da briga, da luta deles em favor daquela região, trazendo o asfalto, que é uma das maiores conquistas que aquela região irá ter. E com isso o deputado Sérgio Aguiar foi por várias incursões, já teve, aí já trouxe o pessoal do DESC, como todo mundo já sabe, fizeram medição, ele protocolou requerimento na Assembleia, onde foi aprovado, em seguida fizeram o processo todo do dinheiro, do recurso do projeto, e agora entrou na fase principal, que é do recurso. E para isso que o deputado fez, as incursões. Dinheiro né? Do BID, que o Estado de Ceará, né? O Estado de Ceará está fazendo para juntar o BID. E para isso o deputado Sérgio Aguiar colocou uma emenda no orçamento do Estado para 2016. E aqui, como os ouvintes puderão ver através da internet, puderão ver através dos blogs, inclusive do blog do Francisco Zé, irá mostrar essa emenda que o deputado Sérgio Aguiar fez esse trabalho junto ao governo do Estado. E nós estamos bem esperançosos. E aqui quero dizer para os nossos amigos, para os ipuenses, que a gente vem acompanhando o trabalho do deputado Sérgio Aguiar, que é um deputado que nunca parou de trabalhar. E como a gente sempre diz para os nossos amigos, para os ipuenses, que asfalto não é como pissarra que você pega ali em cima do monte, espalha e está pronto. Verdade. É uma coisa burocrática, cara, e precisa de um deputado que tenha prestígio como o deputado Sérgio Aguiar tem e que vem trabalhando. E eu sou testemunha, eu digo isso porque eu venho acompanhando todos os dias a gente vem conversando, tanto pelas redes sociais como pessoalmente no gabinete do deputado, ele vindo aqui no município de Ipu. E eu quero dizer para os nossos amigos que ele está trabalhando, nós estamos trabalhando, e que pode demorar um pouco, mas que eu tenho certeza que isso aqui irá sair e beneficiará uma região como um todo e alavancará um processo de... Aquela visita técnica do DE não seria uma visita à toa, né? Simplesmente de vir aqui, fazer toda a medição, vir em loco e ficar por isso. Porque tem todo um processo, tem todo um trâmite para ser seguido. Com certeza, e o deputado Sérgio Aguiar jamais colocaria o seu nome em jogo para estar brincando com as pessoas. Realmente ele não está
tá trabalhando muito sério e a gente vê seriedade nele. É por isso que eu confio no deputado Sérgio Aguiar e nós estamos juntos para que esse projeto, um dia que ele sair, será um projeto que irá beneficiar uma região do Ipu e alavancará os devidos que aquela região tanto requer e precisa e será o crescimento ali daquela região, com certeza. Depois disso aí eu não tenho dúvida que o Engenho de Belém se tornará um distrito futuro do nosso município. É o próximo distrito a ser formado aqui no município, disso eu não tenho a menor dúvida. O melhor acesso será o divisor de águas lá do Engenho dos Belém. Sem dúvida, porque, como eu já disse até para vocês, a região do Engenho é um oásis. Do Ipu, como já até matéria você fez com relação a isso aí. Oásis do Ipu. Com certeza, o Engenho tem um potencial imenso, Chico Zé. Eu tenho catalogado uns 20 potenciais daquela região que nós iremos desenvolver. Potenciais turísticos que irão ser explorados. Sem dúvida. Eu tenho um projeto grande, muito grande ainda para aquela região, na área do turismo, da cultura. Simplesmente, já vários deles eu apresentei na Câmara. Mas como a gente vê que aqui, os grandes e bons projetos apresentados pela oposição, ninguém vê, faz de conta que não vê, eu vou deixar para o nosso futuro prefeito, se Deus quiser, será do nosso lado, o nosso futuro prefeito, aí sim, eu apresentarei aquilo ali. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo ali é uma coisa que eu não vou ficar falando ao vento, eu vou ter uma resposta concreta para aquele nosso povo, para aquela nossa região, mas nós temos um grande projeto, além do asfalto, nós temos outro grande projeto na área da cultura e do turismo para aquela região, você pode ter certeza disso. Forte abraço, do Belém. Um abraço e tudo de bom, Feliz Natal aí aos nossos amigos ipuenses de todas as localidades, tanto da Serra, da cidade do Sertão. Um abraço a todos os nossos amigos aqui da comunidade do bairro do Alto da Boa Vista, a Mina, Alto 14, Pereira, e todos os bairros da cidade. A gente quer deixar aqui o nosso abraço, Feliz Natal e um próspero ano cheio de boas novidades, que nós venhamos ter aos nossos eleitores, aos nossos amigos, dizer que nós temos que ter o nosso próprio prefeito, que é para os nossos projetos se tornarem realidade. Muito obrigado.